Eu percebi, e eu tenho muito contato com os meus amigos até hoje, e eu percebi que em algum momento da minha vida, alguma coisa aconteceu para que eu conseguisse ter um desempenho melhor que o deles em provas. Eu percebi isso mesmo, lá, aqui na frente, já formado, tudo. Eu não conseguia cientificamente saber o que aconteceu ali comigo ali atrás. E efetivamente, eu já descarto qualquer ideia que alguém possa ter de gente que é gênio. Gênio existe, não estou nem aqui falando que não exista. Gente que tem um QI efetivamente mais elevado e um grau de absorção maior do que as demais pessoas. Mas isso é exceção da exceção da exceção da exceção. É tão difícil encontrar essas pessoas. O que existe muitas vezes são pessoas que tiveram todo um esforço de aprendizado lá atrás e que possuem um conhecimento acima da média, que são confundidas com gênio. Mas se você tentar pegar o histórico do cara, o cara se matou de estudar em algum momento. O cara aprendeu a estudar. E o grande segredo nosso aqui, no nosso podcast hoje, talvez, é de certa forma trazer essa necessidade de aprender a estudar. O aprender a estudar exige uma fórmula. Uma fórmula que já descartei para vocês desde o começo, que é aquele estudo intuitivo do colégio. Esse não é um estudo para concurso público, não é um estudo para vestibular. O estudo que nós precisamos hoje desenvolver aqui, trabalhar com nossa audiência, é um estudo que exercite mais o seu cérebro do que aquilo que nós chamamos de estudo passivo, que é sentar, ficar lendo um livro, uma apostila mal e porcamente, como o Anderson citou muito bem, ou ficar assistindo uma videoaula, né, sentado ou deitado, sem conseguir nem prestar atenção naquilo e de tempos em tempos mexer nas redes sociais. Esse tipo de estudos pode ser que sirva para você passar de ano no colégio? Pode. Por quê? Porque o colégio, mais uma vez eu digo, é nivelado por baixo o conteúdo. Você ser mediano numa turma cujo conteúdo é nivelado por baixo, não migra você diretamente para os concursos públicos. Mas isso também não retira de você toda e qualquer condição de ser aprovado no concurso público. O que você precisa, na verdade, é entender é que você vai precisar migrar. Sair desse estudo todo deficiente e migrar para um estudo mais eficiente. O estudo mais eficiente ele vai exigir de você, de qualquer pessoa, exigiu de mim, talvez exigiu de vocês dois também, que vocês estudaram para concurso público. Eu não digo talvez, eu tô para conhecer alguém que passou no concurso público e eu não fui perguntando e ele foi dando sinais de que ele também desenvolveu aquilo que nós chamamos de estudo ativo. Pode ele não ter percebido um dia, mas ele, em algum momento ele começou a estudar de maneira ativa. Saiu daquilo que nós chamamos de estudo passivo, que é ficar lendo uma apostila de qualquer jeito, um livro, ou assistindo uma aula de qualquer jeito, e passou a ir para o estudo ativo. E aí, então, o que seria estudo ativo? Nós vamos falar. Mas o que nós precisamos, antes disso, entender? Nós precisamos entender como é que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, né, ele tem o seu grau de complexidade, mas se a gente parar para analisar, muitas pessoas dizem aí, alguns escrevem, que talvez aquilo de mais perfeito que existe na natureza é o corpo humano. Porque o corpo humano, dentro da harmonia dele, ele possui um funcionamento perfeito. E dentro do corpo humano, a gente sabe que o que tem mais de complexo hoje a ser desvendado é o cérebro. Então você imagina a capacidade do cérebro. E aí que é o ponto. A gente muitas vezes escuta as pessoas falarem que nós lidamos com a capacidade cerebral no seu nível de 10% mais ou menos. Tudo bem. Isso talvez seja verdade, mas existem comprovações e estudos científicos que não é bem assim do jeito que popularmente é dito. O que existe não é uma capacidade limitada a perto de 10% que nós conseguimos desenvolver no nosso cérebro. O que existe entre nós realmente uma falta de empenho de querer utilizar o máximo de capacidade que o cérebro permite. A gente tem total condição de evoluir cada vez mais nos estudos e passar desses 10%. Aliás, a gente precisa passar desses 10% para poder passar num concurso público. Esse é um fato. Então a gente é dotado de capacidade. E aí, tirando questões isoladas, pessoas que nasceram com alguma patologia, que isso influencia no aprendizado, obviamente, que aí já é uma outra história, mas as pessoas no geral possuem a mesma capacidade. O cérebro talvez foi o que deram de mais democrático para nós, né? Há quem nasça com olhos azuis, com olhos verdes, com olho castanho, há quem nasça careca, há quem nasça com cabelo, há quem nasça alto, né? Vá crescer ao longo da vida e alguém que tem estatura mais baixa, mas o cérebro é algo que é muito democrático. Se ninguém for dotado de uma patologia propriamente, a gente possui a mesma capacidade. O que a gente não possui muitas vezes é a maturidade necessária para entender o quão valioso é nós entendermos a necessidade de estudar e como estudar. E isso que muitas vezes inibe o nosso aprendizado e faz a gente estar atrás de muita gente que lá atrás, em algum momento da vida, percebeu o quão era importante estudar e muito mais, né? Como estudar. E como estudar que é exatamente o mais importante.